Era o homem mais incrível que veio para a Terra e com ele criaram um sistema de crenças que na verdade existe um intermediário. Como? Entre Jesus e o Império Romano existe um intermediário que chamava-se Paulo. Ah, sim. Paulo foi um intermediário. Existia, depois que Jesus partiu, não existia a religião cristã. Existiam os ensinamentos que eles ainda existiam, o que chamamos de cristianismo primitivo, que eram os ensinamentos de Jesus primitivamente. Então era feito por várias comunidades que seguiam, que tinham contato com... Porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha muitos discípulos. Muitos discípulos que passaram e era tudo muito oral. Né? Depois só que foram se escrevendo os evangelhos, né? Muito depois, mas eram comunidades ainda. E basicamente mulheres. As líderes das comunidades eram mulheres. Depois entrou Paulo de Tarso, que ainda é um pouco incógnita, mas o Paulo de Tarso era Saulo. E ele era perseguidor dos cristãos. Ele trabalhava junto com o Império Romano. Ele era um romano grego. Nós chamamos de romano helenista. Ele era um romano helenista judeu. Caraca. E ele era perseguidor dos cristãos. Ele ia junto com o exército e mandava prender. Dos cristãos verdadeiros, né? Dos cristãos. E depois, não sabe-se, ainda com uma história, ele se converteu e tal, né? Mas aí ele começou a criar o cristianismo, organizar o cristianismo através das cartas de Paulo, começou a viajar pregando esse cristianismo, né? Mas mudando o contexto. Né? Tirando de contexto as falas de Jesus. O que convinha, o que não convinha. Muitos estudiosos acreditam que Paulo trabalhava para o Império Romano, porque quem é que patrocinava as viagens de Paulo? Porque ele viajava. Não tinha avião, não tinha nada, ele tinha que viajar, ele tinha uma comitiva, tinha que se hospedar, tinha que comer. Quem financiava? É um mistério hoje. Então, o Império Romano. Porque depois foi utilizado este cristianismo de Paulo, que não era o cristianismo de Jesus, para se transformar na religião oficial do Império Romano, através do Concílio de Nicéia. Foi um deles, né? O primeiro foi, depois nós tivemos Laodiceia, nós tivemos vários concílios. O de Nicéia foi o primeiro ali para falar, cara, vamos organizar o que fica, o que não fica. Tem várias cartas hoje dos próprios assistentes dos bispos, que eram mais de 300 bispos, em que as cartas dizem que os bispos eles eram inclusive ameaçados. Ameaçados por quê? Pelo imperador. Mas por quê? Por qual motivo? Não, você vai escrever dessa forma. Não, é dessa forma. Entendi. E dizem que muitos, inclusive, não tinham tanta capacidade, não eram tanto estudiosos, sabiam tanto, porque ele era muito primitivo. Nossa. Né? Então ali houve vários... Aí foram sendo as mudanças, né, que nós tivemos. É mais ou menos o que a mídia faz hoje com os fatos que saem na sociedade. Hoje a mídia pega um fato e distorce completamente. Vou dar só uma noção. Novo Testamento são 4 evangelhos, não são? São. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Teoricamente seriam 4 apóstolos. Deveriam ser, né? Uhum. O evangelho de Mateus, até hoje não é confirmado se ele é o evangelho de Mateus. Não se tem uma comprovação arqueológica dizendo ele é. Porque não tem assinatura nada, então presume-se que ele é. Marcos e Lucas nunca andaram com Jesus. Nunca conheceram Jesus. E tanto o evangelho de Marcos como o evangelho de Lucas, 80% é copy-paste do evangelho de Mateus. Mas é copy e cola, que inclusive até os erros das palavras, os erros gramaticais e o erro de escrita foi copiado igual. Lucas era médico. E Lucas era, de acordo com os estudos, Lucas era companheiro de Paulo. Caramba. Companheiro. Tipo, companheiro. Casal. Naquela época eles usavam muito a palavra companheiro, era utilizada, eles usavam companheiro ou companheira. Eles não falavam muito marido e mulher. Tá. Maria Madalena era companheira de Jesus. Entendi. Então uma palavra quando ela é usada companheiro, e qualquer um pode colocar no Google e dizer quem era Lucas, ela fala assim, Lucas era médico tal, companheiro de Paulo. Cara. Esse é o. Então Marcos e Lucas nunca andaram com Jesus, nunca conheceram Jesus, não sabiam nem quem era. Né? E nós temos o evangelho de João. Então são 4 evangelhos. Só que o evangelho de João não é o evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho escrito pelos joaninos, que eram seguidores e discípulos de João. Mas não era João. O evangelho de João só foi encontrado em Nag Hammadi, em 1942. De 42 a 45. Nossa. Que é diferente. E aí tinha Enoque, que tiraram. Não. Isso eu tô falando dos 4 evangelhos do Novo Testamento, caramba. Tiraram tudo. Que é o que rege hoje em dia. Deveria pelo menos, se for para ter evangelho, vamos ter o de Tomé, vamos ter o de Tiago, vamos ter o de Filipe, vamos ter o de Maria Madalena, vamos ter realmente o de Mateus. Da galera que estava junto com ele. E quem tinha, que foram encontrados depois. E foram encontrados. E não telefone sem fio. Nem um telefone sem fio. Então existe aí uma manipulação, né, de Paulo com os ensinamentos de Jesus. E depois o Império Romano decidiu que esse cristianismo de Paulo fosse ajustado para atender a necessidade do Império Romano. Porque o Império Romano, na época de Constantino, ele estava com um grande problema lá dentro, que ele tinha 3 grandes religiões em guerra, em conflito interno. O pagão, que é aqueles que vinham da Grécia, que acreditavam nos deuses gregos e tal. Os cristãos, que eram um grande número, mas ainda perdidos e soltos e perseguidos. E os judeus,
E, como toda religião, uma briga, porque o Deus de um é melhor que o Deus do outro, porque o meu é a minha palavra é a palavra certa, a sua palavra é a sua palavra errada, que nós vemos ainda hoje. Né? Estamos vendo, já tiveram mais de 750 casos, não sabem, na Europa, muçulmanos atacando cristãos. Sim, Hoje eu vi. mais de 750 casos. A França se tornou o país mais... A França, a Europa inteira está assim. Então nós estamos vendo essa intolerância religiosa em que uma é melhor que a outra. A minha é melhor que a sua, que é melhor que a dele. Naquela época, então o Império Romano estava com esse grande problema. E para você ter um controle com isso aqui, religioso não dá. Por isso que o Império Romano pegou o cristianismo de Paulo e fez uma adaptação para poder conciliar ali. Tanto que várias datas, por exemplo, 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. E a igreja sabe disso. O Google sabe disso. Todo mundo. Mas por que Constantino fez? Por que eles colocaram dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? Porque dia 25 de dezembro era o maior feriado que tinha em Roma. Pagão. Que era uma reverência ao deus Sol, que era o deus Mitra, o deus Invictus, que eles celebravam o início do equinócio, do solstício de inverno. Então já era uma grande festa. Eles falaram, cara, vamos fazer uma festa, então a gente faz uma única festa. Unir o útil ao agradável. Para o nascimento de Jesus, aí criaram o Natal, né? Não o Natal que nós sabemos hoje, Papai Noel, mas a celebração do nascimento de Jesus, na mesma data, para que todo mundo comemorasse junto. Aí pegou, saía na rua, todo mundo estava comemorando, comemorava o Sol Invictus, outro comemorava o nascimento de Jesus, mas estavam tudo comemorando. Naquela época, era muito pão e circo. Né? E assim foram várias coisas acontecendo que eles foram adaptando para que uma única religião pudesse, pelo menos, ser a religião oficial e unificar. Apaziguar. Católica, religião. Sabe o que quer dizer católico? Católico significa unificação. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja de unificação através dos apóstolos de Roma. E aí fica mais fácil de controlar, porque todo mundo pensa igual. Coloca tudo ali. Aí eles conseguiam, e aí foi tendo feito os ajustes. Por isso teve vários concílios onde foi se ajustando. Meu Deus. Até terem um formato e aquilo se expandisse. Depois, com a queda do Império Romano, a única instituição que sobreviveu foi a igreja.